Bom dia a todos. Para mim é um grande prazer estar aqui com vocês. Eu me senti bastante honrada quando o Marcel me convidou e me deu o desafio de falar a respeito de estratégias de go-to-market e poder estar aqui com vocês, acho que num ambiente também o cívico, que eu tive a oportunidade de conhecer por um acaso no dia do evento do Ilegal, que é um ambiente tão acolhedor e que recebe essas empresas que estão realmente dispostas a investir no alto impacto, né, das soluções para o desenvolvimento do nosso país, do nosso Brasil. Bom, como já me apresentei, eu sou a Luciana, eu sou publicitária por formação e uma empreendedora que acredita que o invisível pode se tornar visível. A minha trajetória no mundo do empreendedorismo, por incrível que pareça, ela se iniciou entre meus 15 e 16 anos de idade. O ano que vem, embora não pareça, mas eu vou completar 30 anos que eu empreendo na área da saúde e, particularmente, hoje sei que não por vocação, mas realmente por uma missão. Eu iniciei em 1991, fundando com meu pai a primeira importadora de medicamentos oncológicos no país. Meu pai vinha do segmento farmacêutico essa minha, vamos dizer, meu nascimento profissional foi numa área que hoje me relembra muito o que eu vivi aos meus 15 anos, porque naquela altura, oncologia não era oncologia, câncer era CA, né? E a gente tinha uma questão de desenvolvimento muito precário ainda na relação dos diagnósticos, do acesso, da parte de fonte pagadora. Então, eu tive a oportunidade de percorrer essa trajetória e acompanhar, no meu dia a dia, como a Patrícia falou, a dor das pessoas que passavam por um diagnóstico como aquele na altura, né? Que a gente não tinha acesso, informação, recurso e até pouca disponibilidade para poder tratar. E ao longo daquela época até aqui, eu estou começando meu 6º empreendimento, por incrível que pareça, porque a gente nunca para, a nossa missão ela é grande, eu brinco que depois dos 40 anos ela tem uma tendência a ficar muito mais clara do porquê que a gente está aqui, e eu encontrei o meu propósito. E aí, o que isso daqui tem a ver com estratégias de go-to-market, né? Como empreendedora, eu acho que o empreendedor ele exerce um papel muito forte no desenvolvimento de inovação dos novos mercados, porque, como o Alex falou, o empreendedor é aquele maluco que ele está o tempo inteiro querendo entender a necessidade que existe e que não tem jeito, a gente não se acalma, né? Quando eu vendi essa última empresa, eu falei, agora eu vou parar. Não tem como, a gente vê a necessidade diante dos nossos olhos e a gente fala, não tem como a gente não fazer nada. E a gente vai lá e realiza, se propõe a realizar. Dentro desse 6º empreendimento que eu vou, 2 dessas empresas foram vendidas para os principais players do segmento da minha saúde, e a última delas, agora em 2015, com uma particularidade muito especial, que eu vendi essa empresa para americanos sem falar inglês. E eu estou trazendo esse ponto dessa curiosidade não por mérito, mas para dizer que o empreendedor, que ele trabalha por um propósito, trabalha por uma causa, ele não tem limite, né? Quando eu me vi pegando aquele avião para Dallas e entrando ali na sala, como o Alex falou, com o time todo executivo de Harvard, de Stanford, e eu vindo ali de uma trajetória de uma escola que eu fui formada num colégio estadual do meu país, foi um momento muito emocionante. E com a missão realmente de dar mais um passo em benefício de todos os pacientes que a gente já tinha na nossa estrutura, sendo atendido pelos nossos serviços, e também pelos nossos colaboradores e as famílias que nos ajudaram a construir tudo até ali.
Então, o papel do empreendedor ele é algo muito forte. A gente vai falar bastante aqui, o The Green Hub vai trazer isso para esse nosso universo do cannabis, do tratamento com cannabis medicinal, mas eu estou aqui talvez para mostrar para vocês como realidade, como que a gente se comporta nesse sentido. E o caso da Íntegra foi muito interessante em 2005, porque fala, mas como? Né? Como que a gente vai para o mercado? Como que a gente coloca um negócio? E a Íntegra foi um caso muito interessante que quando eu olho para todas, eu vejo que tudo faz um sentido, porque, do meu ponto de vista e da minha experiência, tudo nasce num propósito, né? E eu tive a oportunidade de, já naquele momento, em 2005, me juntar à minha melhor amiga de infância, que se tornou minha sócia e é a minha parceira nessa jornada dos meus empreendimentos. E ali a gente falou, poxa, a gente quer construir algo que a gente consiga, a gente quer dar a mão para o paciente que acessa o nosso produto ou serviço como ele se fosse um ente da nossa família. A gente quer viver a dor e a gente quer, com a nossa habilidade que Deus nos deu em fazer negócios, né, do invisível se tornar visível, a gente percorrer por esse caminho para criar inovação que pudessem ajudar as pessoas nos seus desafios. E aí a gente começou com um propósito forte, que era esse, dar a mão para o outro, como se fosse alguém da nossa família. E que isso percorreu nossos valores da empresa, porque daí é como o Emílio comentou a respeito do colega da Brás. Quando você tem um propósito claro e a gente dá um match com alguém que acredita no que você acredita, você consegue trafegar por ambientes que o empreendedorismo tem, o empreendedor sofre, como, por exemplo, a falta do capital para investir, às vezes o desconhecimento de alguma matéria para poder percorrer, dar o próximo passo, e aí a gente conquistar aquilo que a gente firmou. Então, a gente consegue pessoas que estão engajadas com você e que acabam se comprometendo no teu propósito. E a Íntegra a gente começou do zero, eu, uma amiga e um colaborador que já tinha saído da empresa da minha família, que eu brinquei com ele, que falei que eu ia buscar ele aonde ele estivesse, quando eu tivesse uma ideia. E nós três começamos ali, desenvolvendo a primeira plataforma de saúde para apoiar pacientes com doenças crônicas e doenças raras no Brasil. Doenças raras, então, em 2005 a gente nem se falava, a gente foi conhecendo isso ao longo da nossa história. E aí o que é colocar uma empresa no mercado e fazer uma boa estratégia? É o que eu falo, gente, não existe bunda na cadeira, entendeu? Para a gente conseguir fazer algo realmente de grande impacto, eu acho que uma das estratégias mais poderosas é a gente conhecer realmente a dor do que existe naquela questão, de que está se passando, quem são os agentes, quem são os stakeholders que interferem e nos dão muitas vezes oportunidade para viabilizar o que a gente está criando. No meu caso, foi a indústria farmacêutica, né? A indústria farmacêutica existe por compliance uma limitação de poder fazer a educação do paciente diretamente, e foi aí que a gente viu a oportunidade de chegar, encontrar esse financiador para poder apoiar os nossos projetos e a gente conseguir criar essa plataforma que assessorou mais de 1 milhão de pacientes, e assessora até hoje, acho que muito mais que isso, nas etapas de diagnóstico, acesso ao tratamento e adesão ao tratamento. Curioso, só para ser mais rápida, a gente começou do nada, andamos no mercado, fomos entender, vimos que as farmas eles contratavam televendas na época generalistas, então eles contratavam televendas que tratavam desde a área de alimentos, áreas de produtos alimentícios, né, que como eu já falei agora, mas até tabaco. Não existia um call center especializado em saúde. A gente montou a primeira operação com uma equipe multidisciplinar e, entendendo a dor de cada doença, a gente foi criando também atendimentos específicos. Então, por exemplo, se aquela família ela enfrentava um desafio num tratamento de diabetes, a gente colocou atendimento
de nutricionistas para auxiliar nos desafios da alimentação. Se aquela família estava vivendo um problema de, por exemplo, um tumor, um câncer, a gente treinava e capacitava profissionais como psico-oncologistas para atender essas famílias. E assim por aí vai. Por exemplo, eu lembro de um caso que era um projeto para assessorar os pais em escolas a respeito de transtorno de déficit de atenção. E era muito difícil falar quem que a gente vai colocar. Simplesmente uma psicóloga? Então, a gente foi atrás para entender e colocar uma psicopedagoga para conversar com os pais. E essa operação que começou em 10 anos, ela sem investidores, ela, exceto de um anjo muito na fase inicial, que era um grande amigo também do setor, meu principal concorrente, que resolveu apoiar, o meu principal concorrente na empresa do meu pai, que falou, eu sempre tive esse sonho e nunca tive ninguém para me ajudar a executar. Nós não vamos mais sentar em mesas separadas, então eu vou te apoiar. E eu não posso esquecer dessa importante passagem. Mas após ele, nós não tivemos nenhum investidores. Em 2015, como também falamos aqui na área de investimento, fundadoras precisam dar vários passos, precisa de capital para poder crescer. A gente já estava bem grande e eu brincava com a minha sócia, falei, a empresa ficou maior do que a gente, né? A gente precisa agora sair, fazer essa transição e começar de novo. E a gente fechou essa negociação com eles, com esse grupo, já com cerca de quase 200 colaboradores diretos, mais de 800 prestadores que visitavam a residência dos pacientes presencialmente, para poder auxiliar esses pacientes que, a partir da detecção, qual era o impacto do tratamento no seu dia a dia. Então, ajudando, por exemplo, pessoas com osteoporose a tirar o tapete da sala, a eliminar a chance de uma possível queda, dentre inúmeras situações que a gente vivenciou e das quais que eu confesso, quando eu imaginei montar a empresa com esse propósito, eu não tinha noção do impacto que isso daria, eu não sabia, né? Eu acho que quando a gente inova em mercados extremamente novos, e quando você tem a questão do pioneirismo, o que a gente mais lida é com a incerteza. E o ser humano, a gente tem uma tendência a querer trabalhar sempre com as certezas. A gente tem a dificuldade de ter a vulnerabilidade, de lidar com esse desconforto e muitas vezes até, em certo ponto, enxergar o que está invisível. Como empreendedora, fazendo um link, até inclusive em tudo que eu ouvi aqui nessa manhã, que eu acho que tem sido tão rica aqui para todos nós, o empreendedor, ele também se sente invisível em muitos pontos, né? Em muitos pontos que ele tem que tomar de decisão, coragem, fé para não desistir do que você se propõe, porque as barreiras ainda são grandes aqui nesse capítulo também. E aí eu me coloquei no lugar dessas mães também, que começaram a fazer essa movimentação do cannabis medicinal no Brasil. O quanto essas mães já não se sentiram invisíveis e por quanto tempo essas mães ficaram invisíveis, né? E até o ponto que vem aqui, eu não conhecia ainda pessoalmente quem fez a produção do Legal, mas é o que você falou, junta a ideia de alguém que sente uma dor, que cria uma ideia, que gera um filme incrível, um documentário que, no meu caso, foi o que me tocou, porque eu também não conhecia, também não tinha experiência, só conhecia maconha quanto maconha e jamais imaginava a questão da cannabis medicinal. E quando fui tocada por esse documentário, eu falei, meu Deus, é um pouquinho a sensação da Patrícia, né? Eu falei, meu Deus do céu, o que Ivan, nós vamos fazer por esse mercado? Sendo que tudo que a gente está vendo aqui é o que a gente já passou. É o que desde 2005 a gente começou com as outras doenças e que, na verdade, o desafio dessas pessoas continua sendo educação, acesso, tirando os entraves regulatórios e tudo que a gente já falou aqui, do que compete à minha parte, a questão do acesso, de educação,
do apoio, do pegar na mão, saber qual que é a dor, dar o caminho, desde que legal, para poder ajudar as pessoas a seguir essa jornada, falei, é inevitável. Falei, então isso me tocou muito. E eu imagino que, às vezes, o mercado ele está do seu lado, ele está perto de você e ele está invisível para você. O potencial cliente que vocês aqui com as ideias vão atender, muitas vezes ele pode estar em qualquer ponto, ele pode estar em qualquer lugar. E ele pode estar, inclusive, do seu lado. Eu tenho quase absoluta certeza que poucos aqui, ou talvez ninguém aqui, viu o Edu. Edu, levanta, por favor. O Edu, que talvez ninguém tenha visto, ele nasceu com epilepsia. E o Edu, ele é um empreendedor, ele é hoje um digital influencer, ele é matemático, ele é... que mais que tanta coisa que eu falei, meu Deus, eu vou ter que ir com uma colinha, porque é tanta coisa que ele construiu. Ele é escritor e embaixador hoje do Purple Day no Brasil. Edu, eu peço uma salva de palmas e junte-se a mim aqui para dividir comigo um pouco dessa minha missão. Obrigado, né, Lu, por ter me convidado. Obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho com vocês. Só uma coisinha, eu uso um device e toda vez que eu fico um pouco nervoso, o batimento cardíaco aumenta e ele liga, então minha voz fica um pouco mais... só para vocês entenderem por que a minha voz fica... Mas vamos lá, eu vou ficar mais calmo. É isso aí, então legal. Só para... Teve uma pessoa aqui que falou que a epilepsia atinge 50 milhões de pessoas no mundo, né? Só para a gente entender, aqui no Brasil, atinge aproximadamente 2% de toda a população. Em algumas regiões, até 3%, por causa de diversas questões. Parte dessas pessoas, de 70% a 80%, quando vão fazer o tratamento para epilepsia, elas conseguem o controle com apenas um remédio, um medicamento. A outra parte são as pessoas que têm epilepsia refratária. Eu entro dentro desse número, né? As pessoas que têm epilepsia refratária, elas não conseguem fazer o tratamento somente com medicamentos e elas, às vezes, associam vários medicamentos, aí faz parte para uma politerapia, ou então usam os devices e outras coisas, e tratamento cirúrgico e tudo mais. E aí que entra também o canabidiol, né? Mas eu queria que vocês entendessem só uma coisinha. Eu, desde muito cedo, né, até pela minha própria educação, eu lutava para ser alguém, para chegar em um determinado momento e falar, poxa, né, eu sou o Eduardo. Só que pelo fato de ter epilepsia congênita, e a minha primeira crise foi aos 3 anos de idade, eu acabava me escondendo através dos estigmas e preconceitos. E não é muito importante que a gente entenda que o pior estigma e o preconceito que existe não é aquele que vem do outro, é aquele que vem de você mesmo. Então, a vida é um eterno aprendizado. Então, a gente começa a entender e a perceber que esse preconceito não está te levando a lugar nenhum. E eu tive um clique, né, um start, exatamente no momento que eu estava no meu... que eu fui mandado embora pela 3ª vez de um emprego por ter tido uma crise convulsiva dentro do ambiente de trabalho. Aí eu pensei, poxa, o que fazer? As outras vezes eu cheguei a discutir com as pessoas, né? Tentar resolver aquilo de uma maneira mais... Mas eu percebi que ali não estava eu tinha que fazer algo por mim, né?
E foi aí que eu percebi que as coisas tinham que ser um pouquinho diferentes, né? Então, eu criei o Viva com Epilepsia, que é um projeto de informação para as pessoas que têm epilepsia, para levar conteúdo informativo de várias formas. Quando eu criei o Viva com Epilepsia, o meu grande objetivo era chegar e mostrar para as pessoas que era possível viver com epilepsia. O fato de ter epilepsia é limitador, como também tenho certeza que se eu perguntar para cada um de vocês, vocês têm as suas limitações, né? Então, não uma pessoa tem diabetes, a outra tem a dor nas costas, o outro... Todo mundo tem as suas. A questão é a gente saber respeitar as limitações de cada um e saber viver nesse mundo, né? Eu já fiz vários tipos de tratamentos, fiz os tratamentos medicamentosos, que nem eu falei, o device, as dietas, até que no ano passado, depois de um pouco de estudo e conversa com profissionais, eu cheguei na questão do canabidiol. Eu falei com a minha médica no momento, não foi algo simples eu chegar no canabidiol, tiveram vários desafios, inclusive a resistência médica, depois a questão de liberação na Anvisa, outra coisa também a questão do valor, né? São várias coisas, foram vários desafios até chegar no tratamento. Quando eu cheguei no tratamento, eu primeiro comecei com a cápsula e depois eu passei para o óleo. A cápsula, segundo a minha médica, o resultado não estava sendo o ideal, né? Vamos passar para o óleo. O óleo tem um resultado um pouco mais... traz um resultado mais rápido, tal. Então eu passei para o óleo. E o óleo também começou aquela questão de não conseguia fazer os ajustes da melhor maneira possível, tudo tal. E eu acabei dizendo assim, eu não abandonei o tratamento. Eu dei um tempo, né, em relação ao canabidiol. Eu espero voltar em uma outra possibilidade, com outras condições, quem sabe o resultado possa ser até melhor do que isso. E só para finalizar, né, o meu maior, eu teria muito mais coisa para falar para vocês aqui, é que eu também dou palestra e a hora que eu começo a falar eu não paro mais, né? Então, o grande objetivo da vida da gente é poder olhar para o lado. Com certeza, o que a Lu falou, né, que por muitas vezes a gente acha que a pessoa ela é invisível, ela só vai ser visível a partir do momento que você olha para o lado e você enxerga aquela pessoa de verdade, né? Então, ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Ninguém. Então, você tem que olhar para o seu lado. Quem está do teu lado? Para quem você trabalha? O que você oferece? Né? O que você está dizendo? E eu vou usar de novo a palavra. O respeito para com as pessoas. Isso é muito importante. Então, para você se tornar visível para alguém, você precisa fazer muito. Mas pensa só numa coisa. Faça primeiro por você. Acredite em você, né? Acredite na sua força, que é possível. Eu tenho, pelo fato de ter epilepsia refratária, eu tenho crises quase que diariamente. Nunca isso me impediu de acordar todo dia com fé, com vontade e pensar, hoje é um novo dia e esse dia é uma oportunidade que eu estou tendo e eu vou vibrar feliz por essa oportunidade que eu estou tendo. Tenho certeza que se não fosse dessa forma eu não teria chegado a lugar nenhum. E olha, eu quero chegar muito mais do que isso. Eu não estou satisfeito. É o que a Lu falou, né? A gente nunca está satisfeito, a gente sempre quer mais. E tem que ser assim, né? A gente tem que vibrar pela vida. É isso. Obrigada. Gente, eu falo, aqui na frente é suicida, porque esse papelzinho aqui,
Mata que quem está com a responsabilidade de dividir tudo que a gente tem em tão pouco tempo. Mas, só para finalizar, o que eu quero dizer a vocês? Hoje, no meu grupo de iniciativas, eu tenho empresa de comunicação, que a gente desenvolve toda a parte de apoio à plataforma médica, plataforma para paciente. A gente tem uma estrutura que é desenvolvida numa plataforma que acabou de receber aí cerca também de 1 milhão de pacientes para a gente conseguir começar a auxiliar, a criar inovação para melhorar a vida dessas pessoas. Aqui à tarde, hoje, vocês vão ter uma série de possibilidades. Eu acho que vocês podem estar super inspirados para poder criar e desenvolver, junto aqui ao time de feras que existe aqui no Hub, inovações que vão impactar a vida de muitos edus e talvez as nossas vidas em algum momento, porque não deixamos de ser edus, né? Nós somos seres humanos e vamos, em algum momento, passar por uma condição de saúde que vai nos colocar a necessidade e a necessidade do outro. Para vocês, recomendações. Questão de estratégias de go-to-market, a gente tem muito conteúdo na internet. Vocês podem ter várias iniciativas. Vocês podem entrar no Google, vocês podem buscar empresas, empreendedores, mentores que já passaram por isso, e a mentoria é fantástica, porque quem geralmente fez tem o prazer de compartilhar e tem o prazer de dividir os caminhos para a evolução. Então, os mentores, eles são grandes aliados no nosso desenvolvimento. Vocês podem, por exemplo, a própria Endeavor, que é uma comunidade da qual nós fazemos parte, eu e minha sócia, tem conteúdos incríveis, super especializados, também desenvolvidos pelos melhores especialistas dos temas no país. Mas tem uma coisa que ela é muito peculiar em cada negócio, da minha experiência, que eu quero deixar para vocês. Que quando a gente vai trabalhar com inovação em mercados incertos e ainda sem saber, muitas vezes, do que a gente vai criar, vai inovar, a gente tem que recorrer a fórmulas que não mudam. Não mudam com transformação digital, não mudam com soluções que nascem, que, na minha concepção, é a conexão com o outro. A conexão e a gente entender de verdade, como a Patrícia falou, a dor de quem está passando. E aí, como missão, a gente ir lá fazer e realizar, que é o papel do empreendedor. Então, em outras palavras, para fechar, o que eu quero dizer? Que o imprescindível da vida é fazer o invisível visível. Muito obrigada.